Quando nós estamos completamente nas mãos do Senhor, não tem erro. Nós então podemos celebrar aquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Nós viramos as costas para o pecado, irmão. Nós viramos as costas para tudo aquilo, para toda proposta satânica, maligna. Nós viramos as costas para tudo aquilo que nos afasta de Deus. E nós então caminhamos com o Senhor na certeza de que Ele vai sustentar a nossa vida. Amém? Eu quero dizer para você, Deus é um Deus fiel, Ele não vai deixar você na mão, amém? Deus não vai deixar você na mão, querido, porque Ele é fiel, Ele é bom, o tempo todo. E essa noite eu tenho a incumbência de falar para a igreja algo pelo qual, assim, eu tenho um assunto que eu tenho, assim, um grande prazer de pregar, e uma admiração muito grande por esta realidade. Nós, como igreja, somos herdeiros do Senhor. Quando nós abraçamos o Evangelho de Cristo, nós então nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia diz, né? Todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, isso já foi pregado aqui os outros dias da conferência. Quando nós abraçamos o Evangelho, cremos no Evangelho da nossa salvação, entregamos a nossa vida a Jesus, e cremos então que Ele morreu pelos nossos pecados, e pedimos perdão e nos arrependemos, fomos feitos filhos de Deus e nos tornamos herdeiros de tantas promessas. O apóstolo Paulo escreveu que quantas são as promessas de Deus, tem em Cristo Jesus o sim e o amém. Amém, queridos? Quantas são as promessas de Deus? Mas hoje me coube falar que nós também temos uma herança que traz não vou dizer uma responsabilidade, mas é uma herança que é da igreja, uma herança que a igreja tem que viver, e eu e você somos a igreja. A igreja não é uma instituição, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja Assembleia de Deus, não é a igreja cristã bíblica, não é uma ou outra igreja, mas a igreja são aquelas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, todos quantos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós temos uma herança e um compromisso, e é isso que nós vamos falar nessa noite. Você que está me vendo na sua casa, se você faz parte da igreja do Senhor, você também tem uma herança, uma responsabilidade como herança. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por estes dias. Já temos testemunhos, ó Pai, de transformação, de mudança. Temos ouvido, ó Deus, pessoas que têm sido impactadas por aquilo que tem sido ministrado nesses dias. Pessoas que têm, ó Deus, virado as costas para o pecado. Pessoas que estão, ó Deus, decididas a caminhar com o Senhor em santidade, desfrutando e participando da herança dos santos no reino da luz. E isso é maravilhoso, porque o Senhor é poderoso, realmente, Deus, para mudar, transformar, curar, libertar e fazer tudo aquilo que está na sua perfeita vontade. Somos teus. Cantamos aqui que pertencemos ao Senhor, completamente teus. Então, que o Senhor faça da igreja, faça das nossas vidas, ó Pai, tudo aquilo que lhe aprouver, porque eu sei que a tua bondade, a tua vontade é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Irmãos, como eu estava dizendo hoje, eu preciso alertar a nós, como igreja, que nós temos uma responsabilidade como herança. Pastor Fabiano aqui no sábado, ele falou que a herança, muitas vezes, não é só herança financeira, não é só herança das coisas que você tem para ganhar, mas ele falou de algo, até citou alguns médicos que estavam aqui, que nós temos uma herança genética. E eu quero dizer para você, o DNA da igreja é missiológico. O que é isso, pastor? Palavra diferente. O DNA da igreja é praticar missão. Eu, como bom pentecostal, irmãos, eu sou pentecostal, amém? Amém? Depois a gente pode conversar, mas o que significa ser pentecostal? Não confunda pentecostal com neopentecostal, com o evangelho da prosperidade ou com o evangelho triunfalista. Não, nós não somos triunfalistas, nós somos triunfantes. Somos mais que vencedores em todas as coisas em Cristo Jesus. Mas o pentecostal, ele entende que ele tem uma missão. Você sabe que o pentecostalismo
como é conhecido hoje, nasceu na virada do século, né, do século XIX para o século XX. Lá em 1900, na verdade, um pouco antes da Rua Azusa, já havia um homem que ensinava sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o derramamento do Espírito, sobre estas coisas. E aqueles irmãos, na virada do século, eles começaram a buscar as realidades sobrenaturais da palavra. Sabe por quê? Porque o liberalismo teológico entrou na igreja naquela época. Então, foi uma época onde a razão tomava conta da sociedade. A razão tomava conta da filosofia. Foi uma época que a Bíblia começou a ser questionada, porque os milagres eram tratados como mitos ou como mitologia, onde o sobrenatural foi extraído da Bíblia, dizendo que o que não podemos explicar com a nossa razão, com a nossa mente, então deveria ser entendido como algo religioso, como um mito, ou como talvez algo, uma história, ou um folclore bíblico. Então, nesta época que a palavra de Deus começou a ser questionada, homens tementes a Deus, crendo que a palavra de Deus é inerrante, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus e ela contém toda a verdade, homens então começaram a estudar a Bíblia e começaram a falar assim, não, a Bíblia é a verdade, mas nós não podemos aceitar o sobrenatural. Então, os irmãos começaram a buscar o sobrenatural e eles começaram a estudar isso. Eles começaram a entender que o sobrenatural na vida da igreja, que o poder do Espírito na vida da igreja só tem um propósito: tornar a igreja poderosa para testemunhar a Cristo. Os irmãos buscavam experiências com o Espírito, para terem então um contato com uma santificação, para terem a sua vida transformada a tal ponto que eles pudessem ter poder para testemunhar. Isso se perdeu, irmãos, nós estamos já há mais de 100 anos dessa história. E isso se perdeu, as pessoas começaram a olhar o sobrenatural como uma porta para a minha bênção, como uma porta para eu ser próspero, como uma porta para eu ser curado, como uma porta para eu ter experiências com Deus, o que também não é mentira, tudo isso é verdade. O poder de Deus está aí para nos capacitar e para que nós sejamos abençoados. Mas o principal motivo do derramamento do Espírito é para que eu e você venhamos a testemunhar o poder de Deus, o Evangelho de Jesus. Atos 1,8 fala o quê? Mas recebereis o quê, irmãos? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Na verdade, a gente vai falar um pouco sobre isso. O derramamento do Espírito só tem um propósito. Não é para que você sinta um arrepio, irmãos. O derramamento do Espírito não é para que você sinta uma alegria, não é para que você sinta algo diferente. Assim, hoje foi tão legal porque eu chorei na presença de Deus. Não, o derramamento do Espírito só tem um objetivo: fazer de você um missionário, fazer de você uma pessoa que vai pregar o Evangelho com autoridade, ousadia e poder. Se você for olhar a história, irmãos, a igreja pentecostal, o pentecostalismo é um fenômeno. A igreja, quando abraçou o pentecostalismo, os dons e o poder de Deus, ela cresceu de uma forma extraordinária. Um avivamento, irmãos, no século XX. A igreja hoje é grande porque ela cresceu de uma forma tremenda, porque havia uma urgência missionária no coração dos irmãos. Havia então uma urgência para pregar o Evangelho que havia transformado e dado poder para eles. Havia uma urgência. Quando o Espírito começou a ser derramado, a urgência missionária tomou conta da igreja. E as pessoas então começaram a pregar, a pregar. É por isso, irmãos, que, se não me engano, a maior igreja do Brasil é a Assembleia de Deus, se eu não me engano. Tem Assembleia de Deus em tudo quanto é lugar, irmão. Todo lugar. Glória a Deus por isso, amém? Agora, por que eu estou falando? Estou só fazendo uma introdução, contando um pouco de história, para que a gente possa entender que o pentecostalismo clássico, ele não tem nada a ver com o Evangelho da prosperidade.
mas tem a ver com o derramamento do Espírito para capacitar a sua igreja. Então, há pelo menos duas verdades importantes na vida da igreja que deseja ser missionária. Nós herdamos uma missão, essa é a primeira verdade. Se você é herdeiro de Deus, nós estamos na conferência Herdeiros. Somos herdeiros do Senhor, estamos falando sobre herança. A minha herança, o DNA que eu tenho como cristão, eu sou um missionário na terra. Jesus falou assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus foi o primeiro missionário, amém, irmãos, da igreja. E assim como ele foi enviado, nós também somos enviados. Há uma realidade nesta questão, onde nós então temos uma missão para cumprir, que é pregar o Evangelho. E há duas verdades importantes para uma igreja que deseja ser missionária. Pelo menos duas, há mais, mas nessa noite quero falar sobre duas coisas. A primeira coisa, ela precisa, o cristão, a igreja precisa ser um agente de transformação, de cura, de perdão, mas também de bom testemunho. Irmãos, não adianta você querer pregar, fazer um monte de coisa e você não ter um bom testemunho. Se você briga com seu filho, que o seu filho não pode deixar o prato sujo na mesa, ou você acabou de almoçar, você tem que botar o prato na pia, mas você nunca pega o seu prato está lá em cima da mesa, todo sujo. E você fala para o seu filho, você tem que pegar o prato, você tem que botar na pia, mas você mesmo nunca faz isso. Vai chegar um dia, se o seu filho for criança, talvez ele faça, mas vai chegar um dia que ele for adolescente, o adolescente começa a questionar algumas coisas. Hoje em dia, talvez o pré-adolescente já comece a questionar, ele vai olhar para você e falar assim, mas por que você quer que eu coloque o prato na pia, se você não põe o seu? Talvez o seu filho, pré-adolescente, adolescente, fala assim, por que você quer que eu vá para a igreja, se você não anda em santidade? Por que é que você quer que eu sirva a um Deus que não foi capaz de mudar a sua vida? Misericórdia, irmãos. Como é que nós vamos pregar para alguém se eles não veem em nós transformação e bom testemunho? Como é que nós vamos pregar para alguém, irmãos? Eu quero dizer para você, a mensagem não pode ser separada do mensageiro, não tem como. Não tem como você pregar uma mensagem separada da sua vida. É por isso que muitas vezes quando eu estou pregando, eu conto testemunho da minha vida. Coisas que eu venci, coisas onde eu errei, situações onde eu acertei, situações que a minha família viveu, venceu, tivemos dificuldades, ou então tivemos a ação de Deus. Isto faz parte da pregação, não tem como pregar o Evangelho, a parte da minha vida. Irmãos, o Evangelho, ele não é, pregar o Evangelho, irmãos, não é uma questão de ficar pregando argumentos ou argumentando com as pessoas. Pregar o Evangelho, irmãos, é falar assim, eu só sei uma coisa, como falou aquele homem, mas quem te curou, o que ele fez, o que aconteceu, né? E ele fala assim, eu só sei uma coisa, eu era cego, mas hoje eu vejo. Pregar o Evangelho é falar assim, eu só sei uma coisa, eu estava perdido, pecador, com a minha família destruída, tudo bagunçado, não tinha propósito, não tinha alegria, não tinha esperança. Mas quando conheci o Senhor Jesus, Ele mudou a história da minha vida. Eu só sei uma coisa, eu era desta forma, mas hoje não. Hoje eu sou totalmente diferente. Eu lembro da minha sogrinha, que já está lá na glória, Dona Edna, que a gente chamava carinhosamente de Pitica. Eu lembro quando nós chegamos para ela e começamos a falar assim, nós tivemos uma experiência com Jesus. Aí ela olhou para mim e para a Adriana e falou assim, isso é fogo de palha, eu também já tive. Não dou 2 meses para vocês terem esquecido isso que vocês viveram. E eu lembro de um dia que nós nos reunimos na casa com todos os filhos, tudo adolescente, só tinha eu e a Adriana que éramos casados, o Fabiano, a Luciano, tudo jovenzinho, a Ju, meu sogro, a minha sogra, nós começamos a orar, de repente o Espírito Santo caiu naquele lugar, e foi uma choradeira, eles começaram a se abraçar, começaram a pedir perdão. A minha sogra aquele dia, depois ela confidenciou para a gente, que estava de mão dada, estávamos todos numa roda de mão dada, e ela começou a ouvir uma voz dizendo, sai daí, foge daí, não fique aí. E ela ficou com vontade de sair daquele lugar, e Satanás falando no ouvido dela, não fique aí, sai daí, sai daí. E ela não queria sair dali. Eu falei, mas por que eu vou sair? Nós estamos orando, né? Uma coisa boa, orar é bom, não preciso sair. Então, de repente, ela teve o seu coração totalmente tomado, e naquele dia eu creio que ela se converteu. Já partiu estar com o Senhor.
Por quê, irmãos? Porque o poder de Deus foi liberado naquela casa, naquele dia. Quantos aqui tiveram mudança de vida quando sentiram o poder de Deus? Deixa eu ver, levante sua mão. Quantos aqui testemunharam uma cura e falaram assim, esse negócio é sério? Deixa eu ver. Quantos aqui ficaram impactados com o batismo no Espírito Santo? Deixa eu ver. Quantos aqui ficaram felizes quando começaram a orar em línguas? Quantos aqui sentiram uma alegria, uma disposição, um temor de Deus, quando viram algo extraordinário, miraculoso acontecer? Quantos aqui, irmãos, ficaram surpreendidos ao ver pessoas sendo libertas de demônios? Quantos de nós vivemos tudo isso? A igreja do Senhor é chamada para andar no sobrenatural, é a nossa herança. A nossa herança não é natural, é sobrenatural. Mas precisamos então ter bom testemunho. Eu quero ler com vocês, você não precisa abrir. São textos muito conhecidos, eu vou ler aqui para a gente não tomar muito tempo. Mas eu vou ler alguns textos que falam sobre a comissão, olha só. Marcos 16:15, Jesus disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Está aqui a veia sobrenatural da pregação do Evangelho. Ide e pregar o Evangelho para toda criatura. Aqueles que crerem falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, expelirão demônios. Está aí o sobrenatural, o poder de Deus. Mateus 28:18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está aí a outra ênfase, a ênfase de discipular, de guardar as palavras do Senhor, a ênfase de andar em santidade, de aprender a guardar todas as suas ordenanças e obedecer a sua palavra. Lucas 24:44. A seguir Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. João 20:21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quando nós olhamos aqui toda esta questão da comissão, analisando cada texto, nós vemos aqui que tem sim uma ênfase no sobrenatural e há uma ênfase no testemunho, na conduta. E eu quero começar falando, em primeiro lugar, sobre o nosso bom testemunho. O apóstolo Pedro, irmãos, vou pedir para você abrir a sua Bíblia, lá em 1 Pedro capítulo 2. Ele fala muito claro sobre isso, sobre a necessidade de darmos um bom testemunho. Querido, esta é a herança da igreja. Nós precisamos ter isto como a nossa herança, como o nosso princípio para pregar e para obedecer ao nosso chamado missionário. Pedro é muito claro, olha só 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 em diante. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você cantou aqui, totalmente teu. Aí, ó. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí está o propósito missionário da igreja. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados, para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua
maravilhosa luz. Olha só o versículo 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amado, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo, presta atenção, versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O bom testemunho da igreja é imprescindível na pregação do Evangelho. O mau testemunho da igreja prejudica a pregação do Evangelho, que salva, que transforma, que cura, que liberta. Mas não podemos nos enganar, irmãos. Nós precisamos sim ter uma conduta exemplar. Nós precisamos ter um bom testemunho. Então, meu irmão, se você deve para alguém, procure pagar. Se você pediu emprestado, procure pelo menos acertar. Olha, eu não estou conseguindo pagar agora, eu vou pagar depois, quando der. Converse sobre essa situação. Meu irmão, se você falou alguma coisa, se você está brigado, se você não conversa com alguém, querido, a Bíblia diz: o que depender de vós, tende paz com todos os homens. A palavra de Deus, ela não pode ficar presa por causa da minha má conduta. A palavra de Deus não pode ser prejudicada. Na verdade, já não é. A palavra de Deus é soberana. Mas o testemunho da palavra não pode ser prejudicado, porque eu e você não somos capazes de nos arrepender, de nos submeter à liderança, à transformação, à libertação que nós precisamos, para que então o Senhor ache em mim e você um vaso limpo, um vaso de honra. Amém, irmãos? É que nem um cano de água, né? Quando você abre a água vem limpa, mas ela passa pelo cano. Se o cano estiver sujo, irmãos, quem que vai querer beber uma água que sai por um cano sujo? Você é o cano. A água é a palavra. Quando a água passa por nós temos que estar limpos, irmãos. Quem aqui já abriu aquela torneira de uma casa que está fechada há muito tempo, a hora que você abre, sai aquela água amarela, enferrujada? Quem já fez isso? Deixa eu ver. Os mais velhos, como eu já. Antigamente o cano era de ferro, né, irmão? Agora o cano é tudo de plástico. Mas se o cano estiver sujo, irmãos, ninguém vai querer aquela água. Não se engane. Não podemos nos enganar. O nosso testemunho, a nossa conduta é importantíssimo. Falando isso, eu quero agora dizer que também temos uma herança, que é o poder de Deus que nos capacita a testemunhar. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Irmãos, a igreja recebeu esta verdade, esta promessa. E ela entendeu tanto esta verdade, que quando a igreja foi proibida de pregar nas pessoas de Pedro e João, em Atos capítulo 3, Pedro e João, eles curam um coxo que estava na entrada ali do templo, na porta do templo, e aí Pedro olha para ele e fala assim: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele coxo então que estava esmolando, ele levantou, foi curado, e Pedro pregou e foi uma bênção. Todo aquele mover de Deus, várias pessoas se converteram, mas Pedro e João foram presos. Por quê? Porque foram questionados por que eles estavam pregando Jesus. Então eles foram ameaçados e foram proibidos de pregar o nome de Jesus. Quando eles saíram, encontraram com a igreja, lá em Atos capítulo 4, a igreja se ajuntou para orar. Irmãos, há momentos especiais que a igreja se junta para orar. Eu e Adriano estávamos aqui pensando: puxa vida, né? Parece que o mover no acampamento, quando nós estamos lá, aquele louvor, é claro que hoje nós estamos impossibilitados, todo mundo de máscara, não pode ficar saindo muito do lugar, tem toda uma questão, e foi uma bênção essa conferência, mas parece que quando a gente está lá, quando nós nos juntamos com um propósito específico, Deus tem algo maravilhoso para fazer, e nós então recebemos muito de Deus, nos acampamentos, nas situações, nos eventos, que nós achamos que são
diferenciados. Mas se nós viermos para o Senhor com sede, cada encontro pode ser um evento, amém, irmãos? Cada culto pode ser um evento maravilhoso, pode ser um momento para derramar de Deus, um momento para cura, para transformação, para libertação. Mas a igreja ali, quando foi ameaçada, ela se reuniu. E a igreja, irmãos, nós vemos que a igreja ela se reunia já, ela sempre se reunia e orava, mas naquele momento ela se reuniu com um propósito para buscar algo de Deus, porque ela precisava de algo de Deus. E lá em Atos capítulo 4, 29, no meio da oração, eles falam o seguinte: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, o que eu quero hoje falar para você é que nós temos uma herança sobrenatural, e eu e você precisamos participar desta herança, que é pregar com poder, que é crer na graça de Deus, que é crer no derramar do seu Espírito, que é crer sim nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas, na libertação, expulsão do demônio, tudo aquilo que está no pacote do sobrenatural. Eu quero, assim, falar para você e para mim, que nós precisamos buscar isso, como herança da igreja. Porque aqueles irmãos, quando entenderam isso, que estavam sendo proibidos de pregar o nome de Jesus, ele falou assim: Senhor, nos dá coragem para pregar, nos dá intrepidez para pregar, enquanto o Senhor estende a sua mão para fazer curas, sinais e prodígios. E a Bíblia então dá aqui o relatório, que quando eles terminaram de orar, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foram os apóstolos que ficaram cheios do Espírito Santo. Não foi Pedro e João, que estavam sendo perseguidos, que ficaram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz aqui que a igreja estava reunida e diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu não sei se você fica empolgado com isso, irmãos, mas eu fico. Todos incluem a mim, eu quero ser cheio do Espírito. E se você for ler o livro de Atos, cada vez que tinha alguém cheio do Espírito Santo, alguma coisa tremenda acontecia. Algo maravilhoso acontecia. Quando nós começamos então a olhar aquilo que Deus fez, irmãos, após o derramamento do Espírito em Atos capítulo 2, Pedro pregou, foi uma multidão, foi salva. Depois Pedro curou, no capítulo 3, Pedro e João curaram aquele coxo, que era um coxo de nascença. Também pregou, muitas pessoas foram salvas. A sombra de Pedro curava, irmãos, lá em Atos capítulo 4 fala isso. Depois Pedro curou Enéas, ressuscitou Dorcas. Então Pedro viveu isso. Atos capítulo 7 fala que depois da perseguição, Atos capítulo 8, depois da perseguição de Estevão, Filipe, que não era apóstolo, era um dos homens que foram escolhidos para uma função de servir ali o alimento. Filipe foi para Samaria, chegou em Samaria, ele começou a pregar, e muitos possessos foram libertos, muitos paralíticos foram curados. O poder de Deus acompanhou a igreja. Em Atos capítulo 11 diz que muitos que foram dispersos chegaram em Antioquia e começaram a pregar naquela cidade, não apenas para os judeus, mas começaram a pregar também para quem não era judeu, e a Bíblia dá o relatório que a mão do Senhor estava com eles, ou seja, a mão fala de poder, fala de atuação. Se nós fizermos aqui um link, fizermos aqui uma ligação a Atos capítulo 4, quando eles falam: Senhor, dá-nos coragem, ousadia e intrepidez para pregar, enquanto o Senhor estende a mão para fazer sinais, ou seja, a mão do Senhor estava com eles. Significa para mim que o Senhor estendeu a mão quando aqueles irmãos pregaram. Qual é o nome deles, pastor? Eu não sei, a Bíblia não fala. Qual é o nome dos irmãos que fundou a igreja em Antioquia? Uma das igrejas mais importantes da igreja primitiva. Qual é o nome dos irmãos? Nós não sabemos qual é o nome deles, mas nós sabemos de uma coisa: quando eles pregaram, a mão do Senhor estava com eles. Querido,
quando eu e você pregarmos, a mão do Senhor também estará conosco. Esta é a herança da igreja. Está no nosso DNA. Por que é que a igreja perdeu isso? Aonde é que nós deixamos de crer nos milagres? Quando é que a igreja deixou de crer na atuação do Espírito? Quando é que a igreja começou a, não vou dizer desprezar, porque talvez seja uma palavra muito forte, mas quando é, irmãos, que nós começamos a argumentar com o mundo, a argumentar com as pessoas que Jesus morreu na cruz para que os pecados delas fossem perdoados? Eu vou dizer para você, isso para eles é loucura. É loucura. Para mim era loucura. Quantos aqui ouviram que Jesus morreu pelos seus pecados muito tempo antes de se converter? Deixa eu ver. Muito tempo antes. Eu ouvi muito tempo antes de me converter. Mas eu me converti, irmãos, porque eu tive uma visão sobrenatural quando eu estava dentro de uma igreja. Havia uma unção tão forte naquela igreja. Havia uma graça de Deus tão forte naquele lugar, que eu então tive uma visão. E aquela visão fez com que eu dobrasse o meu coração diante do Senhor. O sobrenatural, irmãos, ele faz com que as pessoas... Sabe quem que convence do pecado, da justiça e do juízo? Quem que é, irmãos? É o Espírito. Não sou eu, não é a minha boa argumentação, não é a minha pregação, não é a minha palavra, não é o meu jeito, não é a minha sabedoria, mas é o Espírito que convence. Quando nós estamos cheios do Espírito, quando nós estamos agindo no poder do Espírito, o Espírito então é a unção de Deus, ele ministra na vida das pessoas. Irmãos, eu nunca esqueço algumas coisas. Uma das coisas que eu nunca esqueço foi o dia que eu preguei o Evangelho para minha irmã a primeira vez, e ela ficou impactada, ela falou assim: Marcelo, havia algo diferente em você. O seu olho brilhava. Eu nunca vi o seu olho brilhar da maneira como estava brilhando. E olha que a gente conversava, era íntimo, a gente se gostava. Mas ela falou assim: eu nunca tinha visto o seu olho brilhar daquele jeito. Há algo diferente na sua vida. Sabe o que é, irmãos? Era o fogo do Espírito. Meu irmão, é o fogo do Espírito que tem que fazer o seu olho brilhar. Irmãos, é o poder de Deus que tem que fazer com que a igreja cumpra a sua missão de pregar o Evangelho. Vocês vão receber poder para testemunhar. O Senhor te deu sim uma responsabilidade, mas Ele não te abandonou. Eu estarei com vocês o tempo todo até a consumação dos séculos. Ele não nos abandonou, irmãos. O reino é dEle, a palavra é dEle, o poder é dEle, o louvor é para Ele, a glória é para Ele, tudo é dEle. Mas nós somos a igreja e nós temos que entrar por este caminho de fé. Quando nós vemos aqui então Paulo, irmãos, primeiro Paulo teve um encontro sobrenatural e se converteu. Depois Paulo sai para a sua primeira viagem missionária. Primeira coisa que acontece, ele está pregando para alguém e chega um mago, um mágico, alguém que praticava artes mágicas e começou então a questioná-lo e começou a separar a pessoa que estava ouvindo o Evangelho. E Paulo, cheio do Espírito, confrontou aquele mago, confrontou aquele homem e falou assim: olha, está aí sobre você o poder do Espírito e você vai ficar um tempo sem ver nada. E aquele homem então ficou cego na hora por um tempo, porque o poder do juízo veio sobre ele e começou a procurar quem pudesse dirigi-lo pela mão. Sabe o que aconteceu, irmãos? O procônsul que estava ouvindo a pregação se converteu na hora. Quantas vezes nós ficamos falando, mas eu vou dizer para você, irmãos, eu lembro de um amigo meu, que eu preguei para ele, e assim, aquele negócio, nada. E um dia ele foi no culto com a namorada, quando ele estava abraçado com a namorada dele ficou possessa. A namorada dele ficou possessa, houve ali uma libertação. Eu lembro até hoje, ele pegou um maço de cigarro, ele queria parar de fumar, não conseguia de jeito nenhum. A hora que saiu do culto, foi acompanhando ele entrou no carro, pegou um maço de cigarro, falou assim: hoje eu vi algo que eu nunca tinha visto. A partir de hoje eu não fumo mais. Jogou o maço de cigarro debaixo do carro e foi embora. Nunca mais ele fumou, irmãos. E se converteu, amém? Por quê? Porque o poder de Deus abre portas. O poder de Deus, ele nos capacita a testemunhar. A igreja precisa viver isso. Paulo então confrontou aquele homem. Paulo, ele tinha, a sua mensagem confirmada por sinais e prodígios. Lá em Atos capítulo 4, versículo 3, fala que Paulo e Barnabé estavam pregando e o Senhor confirmava a mensagem através dos sinais e através dos prodígios.
Irmãos, isso é maravilhoso. Eu lembro de uma vez, já contei isso na igreja, eu lembro de uma vez que eu preguei para um rapaz, e aquele rapaz era tão místico, era tão cheio de coisa, ele acreditava em tudo. E a impressão que eu tinha é que eu estava apresentando o evangelho para ele, ele falou assim, não, eu acredito também, eu acredito na árvore da fortuna, eu acredito em Buda, eu acredito em tudo, eu acredito tal, você acredita na Bíblia? Não, eu acredito também. E eu falei, puxa vida, então vamos orar para você aceitar Jesus. O cara orou, repetiu comigo a oração, aceitou Jesus. E o Espírito Santo falou comigo assim, Marcelo, ele precisa de uma prova que a Bíblia é a verdade. O cara tinha acabado de converter. E o Espírito Santo falou assim, ele precisa de uma prova que a Bíblia é a verdade. Ora para ele ser batizado no Espírito Santo. Eu falei para ele assim, ó, vem cá, deixa eu te falar algo. Abri lá em Marcos 16 e li para ele esse versículo. Lê aqui, ele pegou e leu. Aqueles que crerem, esses sinais vão acompanhar os que crerem, falarão em línguas. Então você sabe o que é isso? Não sei, nunca ouvi falar. Então você vai entender, eu vou orar com você e você vai falar numa língua sobrenatural. Orei com ele, irmãos. Na hora que eu orei com ele, aquele rapaz começou a falar em línguas sobrenaturalmente. Está crente até hoje, irmãos. Isso faz mais de 20 anos, nunca mais se desviou. Amém, queridos? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Aonde está a ousadia da igreja? Aonde está, então, irmãos, a intrepidez para falar o Evangelho, para crer que esta é a nossa herança é sobrenatural. Paulo, irmãos, curou um paralítico de nascença, está lá em Atos 14, 10, depois você olha, curou vários enfermos, orou por batismo no Espírito Santo, lá em Éfeso, Atos 19. A Bíblia fala que em Éfeso, Paulo fazia milagres extraordinários, ou melhor, Deus, através das mãos de Paulo, operava milagres extraordinários. Para mim, um milagre já é algo extraordinário. Agora, milagre extraordinário, eu nem sei o que é, irmãos. Eu quero desafiar você a crer nos milagres. Eu quero desafiar você a crer que você é um agente de milagres. Eu quero desafiar você a acreditar que você pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. As minhas filhas oravam com a gente quando elas eram crianças. Eu lembro da minha sogra também contou que uma vez ela estava com a dor de cabeça tão grande, a Fernanda falou para ela assim, eu vou orar com você, vovó. Ah, tá bom, filhinha, pode orar. A Fernanda orou com ela, a dor de cabeça saiu na hora. E ela falou assim, rapaz, o negócio não é que o negócio funciona mesmo. Saiu na hora. Uma vez eu machuquei jogando futebol e eu estava chateado com uma outra questão, estava com o coração fechado. E a Fernanda estava estudando lá em Juiz de Fora ainda, a Fernanda estava em casa e eu estava ali mancando. Eu falei, o que foi, pai? Eu machuquei jogando bola ontem e tal. Não, vem cá que eu vou orar com você. Eu falei assim, não precisa não, filha, já tomei um remédio. Não, pai, eu vou orar com você. Eu falei, então tá bom. Eu peguei e sentei, não estava conseguindo andar, irmão. Sentei, então ora. Aí que então ora aí. Ela pegou, botou a mão, orou, irmãos. A hora que eu levantei, estava curado minha perna. Fiquei com vergonha. Quantos aqui têm orado pelos enfermos? Poucos de nós, né, irmãos? Vamos praticar isso em nome de Jesus, amém? Aleluia. Olha só o que Paulo escreveu aos Romanos. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Porque eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Paulo valorizava o poder do Espírito ou não valorizava? Irmãos, as pessoas olham a teologia paulina e acham que Paulo fala só sobre santificação, e é verdade. Quando Paulo fala do Espírito Santo, ele fala, se você pelo Espírito mortificar os feitos da carne, certamente viverão, né? Vocês serão filhos de Deus, filhos maduros de Deus. Paulo, ele dá uma grande ênfase na ação santificadora do Espírito. Porque a igreja, irmãos, naquela época, ela já vivia milagres. O apóstolo Paulo, nas suas viagens, era milagre atrás de milagre. Um dia ele estava pregando lá, irmãos, passou a noite pregando, o camarada lá, um jovem, caiu do telhado, caiu morto. Paulo simplesmente parou de pregar, foi lá, abraçou o cara, ressuscitou o cara, irmãos. E voltou para pregar de novo. Ele não precisava falar essas coisas, sabe por quê? Porque ele vivia isso. Então ele dava ênfase na santidade,
que a igreja precisa disso também. Mas Paulo não era contra o poder do Espírito, pelo contrário, quando você lê aqui Romanos capítulo 15, ele fala: eu não vou falar nada, eu não vou falar nenhuma coisa que Deus não tenha feito através da minha vida, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito. Ou seja, Paulo ensinava sobre a ação santificadora do Espírito Santo, é verdade, mas Paulo vivia o poder sobrenatural do Espírito. Olha só o que ele escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Paulo está dizendo: a minha pregação, o meu testemunho, ele esteve ali para testemunhar a Deus. E ele diz então que a minha palavra não consistiu em linguagem persuasiva, ou seja, ele não usou de persuasão, ele não quis usar de argumentos persuasivos, ele não quis usar de raciocínios lógicos, não foi algo racional, foi algo sobrenatural. E ele disse o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aonde é que a nossa fé está apoiada? Aonde é que a fé da igreja deve estar apoiada? É no poder de Deus, irmãos. É no poder de Deus. Eu vou falar para vocês, eu quando era adolescente, jovem, tive muitas decepções religiosas. Então, quando eu me casei, eu não queria saber de Deus. Porque eu tinha vivido, sim, uma época dentro da igreja, e eu tinha vivido ali algumas situações que as pessoas que pregavam para mim não tinham santidade na sua conduta. E eu nunca tinha visto o poder de Deus. Mas quando eu fui para o Evangelho, irmãos, que eu comecei a ver algumas coisas acontecendo. Eu fiquei doido, irmãos. Pensa num cara que falou assim: não, isso aqui sim. Por isso aqui vale a pena morrer. Por isso aqui vale a pena pregar. Por esta realidade vale a pena transformar a minha vida. Irmãos, eu via minha esposa falando em línguas sem controle da sua língua. Ela não conseguia parar. Começou a falar em línguas, ela não parava, falava. E eu comecei a ver coisas acontecendo, comecei a ver sinais, prodígios, profecia, palavra de conhecimento. Eu comecei a manifestar dons na minha vida. Revelação, uma e outra coisa, que eu falei assim: não, espera aí. Esse negócio aqui é bom. A palavra de Deus, irmãos, ela é sobrenatural. É a herança da igreja. Uma igreja que anda apenas nos argumentos naturais e racionais é uma igreja que pode até andar em santidade, mas é uma igreja que não tem poder. Não tem um poder do seu testemunho. Veja bem, eu não estou menosprezando. Se você fala assim: pastor, se você quiser decidir entre o caráter e o poder, o que você decide? Eu falo assim: eu decido os dois. Porque é que nem duas asas de uma ave. Qual asa é mais importante de uma ave para ela voar? Com uma asa só ela não voa. Ela precisa das duas asas, irmãos. O caráter é importante, mas o poder também é. Você concorda comigo, irmão? Vocês estão tão quietos. É importante demais. A igreja tem uma comissão como herança. Também. Nós estamos aqui na nossa conferência Herdeiros, último dia. E você tem uma herança. E a herança que você tem é um DNA de missão. É um DNA que você precisa pregar o Evangelho. É um DNA, querido, que faz com que você expresse o bom perfume de Cristo. A igreja, irmãos, tem essa missão de pregar o Senhor. Nós não podemos desprezar a natureza do nosso chamado. Deus não mudou de ideia. Deus ainda quer
manifestar o seu poder sobre a terra. Tem algumas coisas que eu tenho que ter cuidado para falar, mas eu vou falar com muito temor. Amém, irmãos? Eu vou falar com bastante temor. Há algumas pessoas que não acreditam mais em milagres hoje. Eles acreditam que Jesus veio, morreu por nós, deixou o Evangelho, então agora nós temos que viver obedecendo a palavra de Deus. É como se o Senhor não interferisse mais hoje em nós. É como se Deus não falasse conosco. Uma vez eu fui confrontado por um irmão e falou assim: olha, parece que para vocês Deus toda hora fala com você. Não é assim. Eu falei: como é que é então, irmãos? Não, Deus pode até falar, mas tem que ser uma ocasião muito especial. Você vai botar Deus numa caixinha, querido? Deus só fala em ocasiões muito especiais, ou Deus fala conosco no nosso dia a dia? Quem ouve a Deus aí no seu dia a dia? Deixa eu ver. Mas então tem alguma coisa errada, irmãos. Eu também acho que Deus fala conosco no nosso dia a dia. O Senhor não está à parte da sua igreja. Ele não criou o Evangelho, Ele não nos deu o Evangelho, morreu por nós e agora Ele se ausentou e falou assim: agora vivam aí com essa verdade, agora vocês se viram aí. Não é isso, irmãos. O Senhor está no nosso meio e Ele continua agindo. Deus continua agindo. E quando nós entendemos isso, nós estamos aptos então a não apenas receber de Deus a nossa libertação, a nossa cura, mas também estamos aptos e preparados para ser agentes do sobrenatural de Deus. Queria que você fechasse os teus olhos. A sua vida pertence ao Senhor? Deus pode fazer o que quiser da sua vida, irmão? Será que o Senhor, Ele tem poder sobre a sua igreja? Será que o Senhor, Ele deseja manifestar a sua glória, o seu poder e a sua autoridade? Como é que nós vamos ver milagre se a gente não orar por milagre? Como é que nós vamos ver batismo no Espírito Santo se nós não orarmos por batismo no Espírito Santo? Como é que nós vamos ver o derramar do Espírito se nós não pedirmos intrepidez e ousadia para pregar, enquanto Ele estende as suas mãos para fazer sinais, prodígios e maravilhas? Nós vivemos uma época, irmãos, a época que nós vivemos hoje, ela é propícia para o sobrenatural. Sabe por quê? Porque o mundo está cheio de argumentos, irmãos. A pastora Etel pregou aqui domingo à noite. Olha, se você que está aí no culto hoje, ou então está me vendo pela internet, não viu, não ouviu a pregação da pastora Etel sobre o pensamento dessa era, é muito bom você ver. O mundo está cheio de argumento. E são argumentos bons, lícitos e legais, até, mas assim, o mundo não quer mais ver uma exposição do Evangelho, está cheio de exposição. O mundo não é isso. Entenda bem, é claro que o mundo precisa da exposição do Evangelho. Mas o que o mundo precisa é da manifestação do poder do Evangelho. As pessoas precisam olhar para a sua família e ver o Evangelho vivo na sua família. Não, esta família é diferente. As pessoas precisam olhar para você como homem de Deus e falar assim: não, esse cara, ele é diferente. Tem algo diferente nele. O pastor Silvio está aqui, já deu esse testemunho várias vezes. Ele trabalhava com uma moça no escritório. Uma senhora, né, uma moça que era casada, uma jovem. Ele também era jovem na época. Ele e a Tânia. E ele trabalhava com aquela moça e ele, preocupado, atribulado com tantas situações, não conhecia Jesus. Mas ele olhava para aquela mulher e falava assim: essa mulher é diferente. E um dia ele chegou para ela, não aguentando, e falou assim: escuta, o que é que você tem? Que você é tão diferente? E ela falou assim: olha, eu até posso te contar, posso te fazer uma visita com meu marido. Então, esse casal foi ali e começou a ministrar e a pregar o Evangelho. Hoje, o Silvio e a Tânia são pastores, porque alguém foi diferente.
Alguém foi diferente. Então, irmãos, é o nosso testemunho, mas também é o poder de Deus. É o poder de Deus. Meu irmão, quero desafiar você a crer no poder de Deus. Crer no sobrenatural. Orar para ver as coisas acontecerem. E nós vamos ver, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele está aqui nessa noite e vai começar a ministrar sobre as nossas vidas. Queria que você fechasse os teus olhos e deixasse Deus começar a ministrar no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos dar liberdade para o Espírito aqui, amém? Neste lugar. Vamos deixar o Senhor manifestar o seu poder aqui. Aleluia. Senhor, nós te damos liberdade neste lugar, para que o Senhor então possa selar esta palavra, como nós vimos aqui, Senhor, que o Senhor então selava a palavra do Senhor, com sinais, com manifestações de poder, Deus, com derramar do Teu Espírito. Nós como igreja, nessa noite, queremos o derramar do Teu Espírito, precisamos, Senhor. Precisamos que o Senhor venha fazer algo nas nossas vidas.